Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente tá com uma convidada muito especial pra esse vídeo, que é a Júlia, do canal Inverso e Prosa. E é por um motivo também especial. A gente vai fazer uma tag bem legal dos livros opostos pra vocês terem várias dicas de coisas, assim, em extremos. E eu espero que vocês gostem muito. Júlia, dá um oi aí. Oi. A Júlia deu um oi. É estranho quando a gente não tá no canal da gente. Que no canal da gente é tipo, aqui é meu espaço, né? Quando é do outro a gente fica meio tipo, não é o nosso público, parece que a voz da gente já é diferente. Segura aí, depois da vinheta vocês vão ver o que a gente tá falando. Eu vou tentar ser breve, vou tentar falar rapidamente, o que é muito difícil, tanto pra mim quanto pra Júlia. São 10 categorias e bora lá. A primeira categoria é primeiro livro da coleção e o último da coleção que foi comprado. O meu primeiro livro da coleção, surpreendentemente, foi Hamlet. Quando eu tinha acho que 13 anos, e meu pai me deu Hamlet, achando que eu ia ler Hamlet e ia fazer sentido. Meu pai tinha muita confiança em mim. Eu tô chocada, porque eu, quando comecei lá, com 13 por aí, um dos primeiros escritores foi Fernando Pessoa, mas o outro que eu achei que eu tava super preparada pra ler era Shakespeare. Um ser muito inteligente de 13 anos, como não entender Shakespeare. Aí comprei um monte de LPM do Shakespeare, e aí li, e enfim, me dizia fã de Shakespeare, e não entendia nada, bulhufas do que ele tava falando. Mas adorei a nossa ousadia. Eu nem sabia que o teu era o Shakespeare. Na verdade, eu não li, né? Eu recebi o livro, folhei, assim, vi que era uma coisa diferente, que eu nem sabia o que era o estilo do teatro, né? Pensei, vou deixar mais adiante, e eu nunca li Hamlet. E o livro mais recente, né, o último que eu comprei, eu acho que foi o da tag do mês de fevereiro, que é Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti. Eu digo comprei porque, né, a assinatura a gente paga, e paga caro. Mas enfim, foi o último que chegou aqui pra minha coleção. E o teu? Tá, o primeiro é meio difícil, né? Porque deve ter coisas aí da infância, mas assim, eu quis colocar no início da minha vida literária mesmo. E eu acabei escolhendo A Sombra do Vento, que foi o livro que me fez leitora, que eu li e disse, é isso, eu quero sentir isso pro resto da minha vida, pros resto dos meus dias, eu quero ter essa sensação. E aí foi um dos primeiros, eu ganhei ele, e aí eu acabei escolhendo ele pra colocar aqui, pontuar. E o último foi uma última compra que eu fiz agora, na verdade, de 4 livros, mas eu escolhi um deles pra falar, que é o Reparação, do Ian Ian, sei lá como fala. Ian McEwan. É, tem essa pronúncia aí que é só pra dificultar as coisas da vida da gente. Mas no meu canal eu falo o nome de todo mundo errado e aqui eu vou falar o nome de todo mundo errado. Aqui todo mundo é livre. Né? Pra que esse preconceito linguístico, não é mesmo? E acho que é isso, eu comprei ele porque todo mundo fala muito bem e porque eu tô lendo agora o Enclausurado. E aí eu já tô querendo, tipo, ler tudo do homem, porque, eu sou dessas, eu engato numa ali e quero continuar sempre em frente. Categoria número 2, um livro que você pagou barato e um livro que pagou caro. Eu vou até, inclusive, falar os preços, vou me expor na internet, tá? O livro que eu paguei mais barato foi o livro Feminismo em Comum, da Márcia Tiburi. Comprei na promoção de 50% de desconto da Saraiva no ano passado, paguei R$ 7,95. Esse tipo de compra que eu faço, é isso que eu gosto de fazer. Eu só compro livro em promoção, gente. Não vou comprar livro caro, exceto o livro mais caro que eu comprei. Que eu comprei por impulso numa livraria aqui da cidade, que não é barata. Foi o Absalão, do William Faulkner, numa edição da Kozak Naif. Eu comprei porque entrei na livraria, tava olhando as prateleiras e eu vi esse livro e pensei, meu santo Deus, como que eu não tenho esse livro da Kozak? Foi bem na época que a Kozak tava fechando, aquele ano que ela ficou fechando o ano inteiro e fazendo promoções infinitas nos outros sites, mas enfim. Aí eu paguei R$60 chorando nele, assim, eu acho que até parcelei porque eu achava um absurdo pagar R$60 no livro, já que eu majoritariamente compro só em promoção. Ok, minha vez, né? O livro mais barato que eu comprei foi um agora, 2 finais de semana atrás, que foi num sebo, no Brick da Redenção, em Porto Alegre, e eu paguei R$5 nele, que foi um livro do Ken Follett, não sei se tu já leu. Não, mas eu conheço, ele tem umas tijolas desse tamanho. Assim. Exato. Não sei se é o teu tipo de livro, mas eu amo Ken Follett e a Chave de Rebeca, e eu paguei R$5. E eu pensei assim, Ken Follett é R$5, nunca mais levaremos para casa. E o mais caro, eu não lembro muito dos preços dos livros que eu pago, mas eu escolhi um e que na verdade eu ganhei ele de presente, então eu não paguei, talvez seja roubar um pouquinho, mas é que realmente não tem como deixar de dizer, porque nada vai superar esse livro, que é o Gênesis, do Sebastião Salgado, que é um livro desse tamanho, dessa grossura, que é fotografia, então um papel brilhoso, espelhado, totalmente especial, e o livro custa R$400. Então, não tem como eu escolher um que eu tenha pago 60, 80 e excluir que eu tenho um livro de R$400 na minha biblioteca. Tipo, alguém pagou esse valor e tá lá em casa e eu quero comprar, tipo, uma redoma de vidro pra colocar ele na exposição num dia que eu tiver espaço na minha casa. Porque até minha casa não é uma casa de uma pessoa que paga R$400 por um livro, entendeu, gente? Mas
tá lá. E é o mais caro. Eu devo ter pago, tipo, 60, 80 num livro mais caro, assim. Mas, porra, não tinha como deixar de dizer ele. Categoria número 3. Um protagonista homem e uma protagonista mulher. Um protagonista homem que eu não consegui pensar em outro porque a literatura atual é da morte dos personagens, a morte dos heróis, né? Não tem muito herói, muita coisa assim que seja grandiosa. Eu escolhi então o Jean Valjean, dos Miseráveis. Livro que eu não terminei de ler, mas eu li 3 partes desse livro, dá licença, que o livro tem 5 partes, tá? É uma coisa assim interminável. Então eu me considero íntima do Jean Valjean. Pra mim, melhor protagonista da literatura até o momento, porque isso pode sempre mudar. Protagonista mulher, eu coloquei a Nu Ego, do As Alegrias da Maternidade. Se tem uma pessoa que é protagonista mesmo, que é aquela que, putz, passa por um monte de coisa, um monte de transformação e coisas não tão legais, ela faz coisas que eu não sei como é que ela conseguiu fazer, mas não é aquela coisa romantizada. Então, protagonista mulher, pra mim, a primeira que veio na cabeça foi ela. Difícil, porque eu quis colocar coisas que... autores, livros e enfim, que eu não tinha falado nas tags lá no canal. Então eu acabei escolhendo como protagonista o Florentino Ariza, do Amor nos Tempos de Cólera. Totalmente diferentão, eu poderia escolher super outros, mas eu acho que ele é um narrador muito gostoso. Ele saiu da cabeça do Gabriel Garcia Marques, então já considero pacas, entendeu? E ele é um amorzinho, eu acho ele incrível, eu acho que a forma que ele narra a história, ele é um homem totalmente carismático, respeitoso, o que às vezes é difícil de encontrar na literatura de escritores e dessa época aí. Então assim, eu amo ele, acho a história, é um dos meus casais favoritos da história, é o Florentino, e não vou lembrar o nome da moça que ele é apaixonado, da senhora que ele é apaixonado, mas eu amo ele sem ressalvas. E a mulher, eu escolhi uma que dá pra chamar assim de mulherão da porra, que é a Sally, de A Cor Púrpura. Como não lembrei dela? Cara, ela é maravilhosa, ela é assim apaixonante, tu quer colocar ela no colo, embalar e dizer, tudo bem, eu sei que o mundo é um lugar horrível, Sally, mas a gente tá aqui. A gente tá aqui e a gente vai trabalhar pra ser melhor. E, enfim, sabe? Eu amo aquela protagonista, eu acho aquele livro incrível e não tinha como eu não pensar nela. Categoria número 4. Um livro que você leu bem rápido e um livro que demorou pra ler. O livro que eu li super, mega, ultra rápido, sem ser esses livros que a gente lê num dia porque é curtinho, foi o Kindred, não tenho como falar de outro. Devorei. Já falei sobre ele aqui, vou deixar linkado aqui no card pra vocês conferirem a resenha, caso ainda não tenham visto. E um que eu li muito devagar, porque foi ao longo do mês. Eu não vou citar Guerra e Paz, que eu sempre falo do Guerra e Paz nas tags, só que também é de Tolstói. Foi o Ana Karenina, que eu passei o longo e gostoso janeiro de 2018 lendo capítulo a capítulo, com muita paciência, e foi muito bom. Que coincidência, o que eu escolhi, que eu demorei, vou fazer a ordem contrária agora, que eu demorei mais pra ler, foi um que eu li em um janeiro também, que foi Os Irmãos Karamazov. Eu levei o janeiro inteiro lendo e eu não demorei por ser ruim, mas é que é um livro que realmente tu mata uma pessoa se tu jogar o livro na pessoa, né? De tão enorme que é. E aí, tipo, nomes russos, eu achava que todo mundo era a mesma pessoa, e aí eu tinha que me concentrar. Exigiu muito de mim, assim, então eu demorei. E um livro que eu li, assim, muito rápido foi A Velocidade da Luz, que eu li na velocidade da luz. Que piadinha engraçada. Mas enfim, eu não podia deixar de fazer essa piadinha. Eu li muito rápido. Eu li os primeiros, sei lá, 20, 30 páginas, assim, meio um dia pro outro, assim. E aí eu peguei um sábado, deitei na minha cama e li o livro inteiro. E saí dali tonta, devastada, enfim, enlouquecida. Eu achei, assim, maravilhoso. E eu devorei o livro e foi o que me veio na cabeça que eu li mais rápido. Categoria número 5, um livro com capa bonita e um livro com capa feia. Um livro com capa bonita, que eu vou tentar fazer com que a foto faça jus pra vocês, é o Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, que tem uma capa, essa coisa linda, assim, com azulejo, e eu acho bonita, bonita mesmo. E não é uma capa tão comum, também não vejo as pessoas falando muito sobre esse livro, daí eu trouxe esse pra diferenciar de outras tags que eu já falei, outras capas lindas. E capa feia eu acho muito feia, aquela capa do Deserto dos Tártaros, da tag. Que projeto gráfico que eu achei feio. Não sei, muito feio. Acho muito tosco. É pra combinar com o martírio dele, aquele livro, certamente. Opiniões impopulares. Todo mundo gosta, mas eu não sou todo mundo. É, nem eu. Não gosto. Capa bonita, pra mim, difícil, tá? Mas A Casa dos Espíritos, edição antiga. Que é que eu tenho. Que é que eu tenho também, que é a Isabel e o avô dela na capa. Eu acho aquela capa muito linda. Eu tentei escolher uma capa que realmente condizia com a história. Eu acho que aquela capa conta muito, te passa um sentimento, então é linda de todas as maneiras. E pra mim, com toda certeza, a capa mais feia que eu já tive na minha casa foi O Dia que Eu Matei Meu Pai, que é do Mário Sabino, um livro brasileiro, e é horrorosa a capa. Eu comprei e li e não gostei do livro, então muito condizente com aquela capa. A capa já dizia, a capa já avisava e eu não acreditei.
Então, é isso. Às vezes dá pra julgar pela capa. Às vezes dá. Categoria número 6. Um livro brasileiro e um livro internacional. Eu repito muito esse livro brasileiro, mas eu vou repetir até que todos os brasileiros tenham lido. Eu sei qual é, certamente eu sei qual é. Esse livro é A Cabeça do Santo. Ah, viu? Eu sabia. A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Não tem livro mais Brasil do que esse. Não é porque ele se passa no Nordeste, que é um espaço tão imaginado e comentado, sei lá, romantizado, mas é porque tem toques da nossa cultura, tem a religiosidade, que é uma coisa presente no Brasil, embora cada um tenha a sua religião ou não tenha. Existe uma cultura religiosa muito forte, e esse livro também tem isso, de pagar promessa, de fazer romaria, essas coisas assim. Umas coisas assim. Então, é um livro que eu acho muito a cara do Brasil e se passa no sertão brasileiro, e eu acho isso muito legal. É uma história emocionante e é Brasil. É Brasil. E o outro, internacional, que eu já não me lembro o que eu anotei. Eu anotei o Ensaio sobre a Cegueira. Porque se é pra ler um livro internacional, se é pra ler um livro que não seja brasileiro e que seja, assim, diferenciado e maravilhoso e completo e que traga uma história impactante que te deixe pensando por anos, é o Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago. Se tem uma coisa que os colonizadores fizeram de bom na vida, foi o Saramago, né? Foi o Saramago. Eu escolhi brasileiro. É uma coisa que eu venho corrigindo ao longo do tempo, a minha falta com a literatura brasileira. Então eu vou escolher um que eu li esse ano e que virou um dos melhores livros que eu li, que foi Dom Casmurro. Eu acho que, assim, muito bom. A Cabeça do Santo tá na minha lista, faz horas que eu tô pra ler, não li ainda. Mas pra mim, Dom Casmurro é, tipo, um grande livro brasileiro. E eu escolhi um bem diferentão, assim, pra ser um livro internacional, porque eu quis. E a vida é assim, a gente faz o que a gente quer na hora que a gente quer. E eu escolhi Persépolis. É uma HQ, né? Mas conta de uma cultura muito diferente, nos dá uma visão muito bonita de uma cultura que às vezes é tão cheia de estereótipos, onde a gente só enxerga a violência às vezes. E aí a gente vem a visão de uma menina que é totalmente politizada, que nasceu ali com os meios de entender aquilo que tá acontecendo e que veio nos contar muito tempo depois a partir do seu traço e da sua narrativa. E eu acho que uma das grandes questões de Persépolis é que me chamou muito a atenção que todo aquele momento político que ela vive e que ela não entende, os pais dela chegam ali e dão um livro pra ela entender a história do Irã. E eu acho que se a gente fizesse isso aqui no Brasil, o Brasil seria outro. E eu acho que a gente precisa disso. Pra entender a nossa história, a nossa vida, e pra poder falar dela, tem que ler, gente. Então sigam o exemplo de Persépolis e vão ler uns livrinhos pra entender o que se passa aqui em outros lugares. E leiam Persépolis também. Categoria número 7, um livro fino e um livro grosso. O livro, acho que mais fininho que eu tenho aqui é uma edição pocket da Kozak Naif, que é o Carta AD, do André Gors. Eu ainda não li, mas é uma carta que ele fez pra esposa dele, que é super sentimental. A esposa dele tem uma doença e eu acho que é muito impactante, por isso que eu ainda não li. Mas é um livro super fininho, que deve ter 60 páginas, nem isso. E um livro super grosso que eu tenho aqui é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é uma escritora negra brasileira. E o negócio é uma tijola, assim, vocês estão vendo a capa, mas não dá pra ver a espessura do volume, mas é muito grosso mesmo. O livro mais fino que eu escolhi foi provavelmente o mais fino que eu já li, Sejamos Todos Feministas, que é um livro que saiu de um TED, se eu não me engano, né, da Chimamanda. E o mais grosso, com toda certeza, é It, do Stephen King, que tem 1000 e algumas coisas aí, páginas, e é enorme, assim, sem condições de ler ele, a não ser que tu esteja sentada ou deitada. E deitada é perigoso também, porque vai ficar em ti. Categoria número 8, um livro de ficção e um de não ficção. Eu escolhi categoria ficção, o gênero romance, porque quando eu penso em ficção, eu tô falando de romance na minha cabeça, eu não tô falando de fantasia, nem outra coisa, assim. Então, vou indicar um romance, mas é um romance distópico que é muito top. A gente não combinou nada, tá? Não sei, ela tá fazendo uma cara que parece ser o mesmo, mas eu vou falar dele porque não tem outro. Eu vou indicar o Conto da Aya. Ah, era o mesmo eu! É. Sim, tá escrito aqui, ó. Então a gente... Indica junto. Indica junto. A gente indica junto. É tão bom o livro que ele merece 2 indicações. Cara, que massa. Achei máximo isso que a gente pensou igual. Muita sintonia. Gêmeas literárias. Esse livro é muito... É muito bom, tem que ler. Eu pensei nele como ficção porque é um exercício que ela faz na ficção. Nisso ela usa vários recursos, mas é assustadoramente real e plausível, verossímil. Então eu acho que ele faz muito bem o que ele promete, assim, o papel dele
enfim, quem ainda não leu, caso tenha alguém assim que chegou agora na Terra, não leu e não assistiu a série, sei lá, mas lê o livro primeiro. Eu prefiro que as pessoas leiam o livro, depois vão assistir a série, porque a série tem uma liberdade maior e inventa umas coisas que não tem no livro. Mas enfim, um livro de não ficção que eu acho necessário pra gente pensar em algumas coisas e talvez mudar bastante o ponto de vista sobre os fatos históricos é o É Isto um Homem, do Primo Levi. É um livro autobiográfico, ele fala sobre a vivência dele no campo de concentração. Ele é um cara italiano que foi parar no campo de concentração nazista e ele só sobreviveu porque ele era químico e ele tinha alguma utilidade pro campo, né? Mas ele tem uma experiência, assim, surreal daquilo e é muito importante conhecer essa história e se é pra ler um livro da não ficção, lê isso. Muito legal, gostei da tua indicação, quero muito ler esse livro. Eu tenho aí, se tu quiser emprestado. Obrigada. Tô com uma lista gigantesca assim, de teus livros que eu quero levar pra casa. Vai sair de um sacola aqui. Uma sacola. Então, eu escolhi o Conto da Aia, por motivos já óbvios, falado pela Jéssica. E, gente, eu escolhi de não ficção As Últimas Testemunhas. Porque eu acho que, tipo, é um livro que... E aí ficou ainda meio parecido com a tua escolha de não ficção, né, a temática. Porque eu acho que é um grande exemplar sobre o que foi ali a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que tem muito livro sobre essa temática escrito. Acho que é muito importante a gente ler. E acho que tem aqueles que são a grande representação do que foi aquilo ali, o que foi aquela atrocidade, o que foi aquele absurdo. E eu acho que o testemunho de pessoas que eram crianças naquela época e tu lê aquilo ali, na narrativa da Svetlana, que é tipo, é um tiro no peito, sabe? É uma experiência muito transformadora, foi uma experiência muito boa pra mim e eu realmente indico muito esse livro. Tu falou uma palavra importante que é testemunha. Eu falei errado quando eu me referi ao É Isto um Homem, porque ele não é uma autobiografia. Ele é uma literatura de testemunho. Inclusive existe um gênero, assim, que a gente estuda na faculdade, que é o testemunho da pessoa que viveu aquilo, e os dois desempenham essa função muito bem. O Primo Levi e a Svetlana também. Categoria número 9. Um livro meloso e um livro de ação. Como eu não leio livros melosos, assim, que exista um romance meloso na história, eu tive que dar uma adaptada, uma forçada na barra. E aí eu vou falar de um quadrinho que é o Soap, uma história de amor, alguma coisa assim, que trata do cotidiano de um casal e é muito amorzinho e dá um calor no coração dele aquilo. Serve como uma literatura melosa, mas não é meloso brega, é bonitinho, é uma coisa pra gente voltar a acreditar no amor. E um livro de ação... Um livro de ação. Eu leio pouquíssima coisa assim, mas um dos que eu li mais recentemente que tem ação é O Senhor das Moscas. Acontece muita coisa naquela ilha e é impressionante pensar que são personagens crianças passando por tudo aquilo. E acho que é uma boa também pra quem gosta desse tipo de coisa. Não vai ser o tempo todo ação, mas tem muita ação. Eu, de livro meloso, só pra comentar, Sophie é muito bom. Eu acho muito bonitinho e acho que ele faz a gente ter um estalo de a gente perceber as coisas bonitas e o amor nas coisas pequenas, né? Do dia a dia, que a gente tá muito acostumado ali, às vezes, na nossa relação. E não percebe as demonstrações de amor que não estão aí nas notícias que são demonstração de amor, né? E aquele ali é um livro que acho que faz a gente perceber isso. Eu adoro ele. Eu também não leio muita coisa melosa, mas eu escolhi As Travessuras da Menina Má, do Lhosa, porque o personagem principal, o Ricardito, gente, ele é um apaixonado incorrigível. Tem que chegar uma hora que tu quer estapear ele e dizer, vire homem. Que eu sei que é uma péssima expressão. E cresça. Cresça. Porque, tipo assim, nem é isso, não é que ele esteja errado, mas ele deixa se fazer de gato e sapato por aquela mulher que ele é apaixonado. É uma história incrível, não é melosa, mas é que ele, assim, gente, as coisas que ele fala pra ela, tu fica assim, Ricardito, seu bobinho, sabe? Tu fica assim, gente, esse homem é muito apaixonado. E a história é muito bom. É um dos meus livros favoritos do Lhosa, mas eu ainda não li os que dizem que é melhor dele, tipo A Conversa na Catedral e coisas do tipo. E o outro que eu escolhi, de ação, tem umas categorias em tag, às vezes, que eu acho que é bem coisa pra quem lê fantasia e coisas assim. E eu me perco porque o meu gênero é totalmente diferente. Aí eu escolhi um quadrinho de novo, porque eu sou a louca dos quadrinhos. E eu escolhi um que eu tô fazendo agora a sessão de leitura, que são 9 volumes, que é o Preacher, que vai contar a história de um reverendo que acaba sendo possuído, vamos chamar assim, por uma entidade chamada Gênesis, que dá pra ele o poder da palavra de Deus. Então tudo que ele fala para as pessoas fazerem, elas obedecem. Só que aí ele acaba descobrindo que Deus deu no pé e nos deixou aqui, ó, nesse caos. Talvez seja verídico, depende das suas crenças. E aí ele resolve ir atrás de Deus e dizer assim, tu vai ter que dar uma satisfação pra população, que tá todo mundo aí rezando, te adorando e, né, te amando, e tu não tá nem olhando por nós. E aí, tipo, gente, é muita matança, muita coisa politicamente incorreto. Talvez se você for muito religioso, você não vai gostar, mas assim,
é muito legal, é uma visão diferente, né? Tem que estar com a mente aberta pra aproveitar. Por fim, categoria número 10. Um livro que te deixou feliz e um livro que te deixou triste. Aí vem a subjetividade da coisa, né? Cada um fica feliz com as suas loucuras. Eu fiquei feliz, talvez não deixe outras pessoas felizes, mas como a gente fica aqui indicando livros que mexeram com a gente, não tem como fugir disso, né? O livro que mais me deixou feliz nos últimos tempos foi Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, escritora gaúcha contemporânea. Livro que dialogou muito comigo, com a minha experiência. Falei um pouquinho disso num vídeo de leituras do mês, mas ainda não fiz resenha. Mas assim, gostei demais desse livro, me deixou feliz no final. Quando cheguei na última página e fechei o livro, eu suspirei assim, ai, que coisa boa que eu li, que eu acabei de ler. E já um livro que me deixou triste, que me deixou mal, no chão, em posição fetal, chorando antes de dormir, foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. É um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a participação das mulheres na Segunda Guerra. Já fiz resenha, vou deixar linkado aqui no card. Mas assim, me deixou mal. É um livro que vai te deixar mal também, não tem dúvida sobre isso, não posso mentir, mas é daqueles livros necessários pra dar um choque de realidade na gente. É um livro que me fez pensar por muito tempo e eu levei um tempo pra superar, então tem que escolher muito bem o momento que for ler. A gente tem que estar bem emocionalmente falando, porque ele vai dar uma arrasada na gente. Eu tentei fazer umas escolhas totalmente diferentes, assim, do que eu faço normalmente. E que me deixou feliz, assim, ó. Eu quis ir no mais agudo do feliz, que eu gargalhei. É um quadrinho também, fazer o quê? Que é Ninguém Vira Adulto de Verdade. Porque eu li no momento, assim, que eu tava... Aquela coisa de saiu da faculdade, agora tu é adulto, vai pagar boleto. E aí eu tava assim, tipo, o quê? E aí eu peguei aquele HQ e, tipo assim, gente, ela consegue transpor muito os dilemas de ser um jovem adulto tentando descobrir ali, conseguir um trabalho, sair da faculdade. Toda a questão de ser um jovem adulto. E eu, assim, ó, eu gargalhei porque eu me identifiquei demais, assim, ó, eu dei muita risada. E, claro, é muito difícil, assim, num livro texto, tu dá gargalhar, assim, eu nunca gargalhei, então eu escolhi essa HQ. E que me deixou triste, eu tentei sair dos clichês que eu sempre falo também, ou daqueles que são óbvios, que vão te deixar triste, e eu escolhi o último livro que eu li em 2018, que foi O Colecionador. Ele vai contar vai ter duas narrativas, um de um homem muito apaixonado, que é mostrar pra aquela mulher que ninguém vai amar ela como ele ama, e a segunda narradora é uma mulher que acaba sendo sequestrada por um psicopata. Talvez essas pessoas sejam as mesmas, vai saber. E aí, me deixou muito mal o final, me deixou muito triste, e logo em seguida eu vi aquela série da Netflix You, que também é sobre sequestro, sobre stalker. E esse livro aqui, ele deu início muito ao que é ser um stalker, é tipo um livro bem revolucionário, Colecionador. E eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito pensando ali na questão da mulher, da questão do sexo ser usado como poder, da questão de justificativa de violência como amor, uma coisa disseminada na nossa cultura. Eu fiquei muito mal, assim, e é um livro que eu acho bem importante, assim, pra quem curte esse gênero. Não seria terror, mas é um suspense, assim, e não tem como tu não ficar mal no final, porque tu vê que é a formação psicológica de um psicopata. Então é isso, né? Terminamos as categorias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, Júlia, fala aí alguma coisa pro pessoal ir pro teu canal. Gente, eu sou descontrolada assim mesmo, mas eu falo bastante coisa séria lá no canal. Então a Jéssica provavelmente vai deixar aqui na caixa de descrição os links pro meu canal. E se vocês acharam esse rostinho simpático, vocês vão lá ver o que eu falo. Eu sou bem menos boboca por lá, mas é que aqui, como eu não tenho que, né, ser anfitriã... Não tem responsabilidade? Não tem responsabilidade, tá tudo na conta da Jéssica. Eu pensei assim... vou relaxar e curtir o momento. Então vão lá. E, enfim, se vocês aparecerem por lá, comentem que vocês vieram pelo canal da Jéssica. Muito importante isso, diz lá. Vim por causa da Jéssica e estou muito feliz aqui, porque vocês vão gostar. A Júlia é assim, né? É isso que vocês estão vendo. Ela fala umas coisas assim, aleatórias. A gente dá risada e no meio tempo a gente ainda aprende alguma coisa e pega alguma dica de livro, o que é sempre ótimo. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Acho que foi bom. Vamos tirar uma foto? Vamos.